Olá, iremos apresentar uma análise gráfica feita no Palácio Nymphenburg. O Palácio Nymphenburg é uma das atrações mais encantadoras da Alemanha. O palácio é localizado na cidade de Munique e foi construído em 1664 por encomenda do casal de príncipes eleitores da Baviera, Ferdinand Maria e Henriqueta Adelaide de Saboia, como presente ao seu filho Maximiliano II Emanuel no seu nascimento, que mais tarde promoveu muitas das ampliações existentes hoje no palácio. Projetado e executado em estilo italiano, com o tempo, o palácio foi sendo ampliado e modernizado seguindo o estilo francês. O projeto foi do arquiteto Agostino Berrelli. Feito para ser uma residência de verão, o palácio é decorado internamente em estilo rococó. Local de implantação. Foi escolhido um local nos limites das terras da quadra, a oeste da cidade e das residências, para o novo edifício. Um local que na época ainda estava muito longe de Munique. Era cercado por campos abertos. Em 1664, começou a construção dos planos do arquiteto italiano Norte Agostino Barelli, que também projetou a igreja Teatine de Munique. Forma de implantação. Inicialmente, o palácio era um poderoso pavilhão cúbico, ladeado pela igreja da corte, várias dependências e um pequeno jardim geométrico murado. O Palácio Nymphenburg adquiriu suas dimensões atuais sob o comando de Max Emanuel, que reinou em 1680 até 1726. Supervisionado pelo arquiteto da corte Henrique Zoccali, 2 pavilhões deslocados foram construídos em cada lado da estrutura existente, ao norte e ao sul, iniciados em 1701. Os pavilhões estavam ligados ao edifício central das galerias. Acessos. O principal acesso do palácio é pela escada helicoidal que se encontra na fachada superior. A escada se dá diretamente para o salão de baile do palácio. Acessos visuais e perspectivas dominantes. Nymphenburg conta com um interior surpreendente, no qual ainda se conserva a decoração da época. Por isso podemos ver pelos belos frescos, uma coleção de retratos, um belo salão de baile de estilo rococó e numerosas salas que ainda parecem ser habitadas de tão conservadas. O palácio apresenta um belo jardim de marcado estilo inglês, com mais de 800 mil metros quadrados de terreno. Com o passar dos anos, esse jardim foi remodelado em diferentes estilos, enquanto aumentava cada vez mais o seu tamanho, até que chegou a se transformar no agradável e surpreendente espaço que atualmente. Habilidade formal. O palácio é visto como um objeto isolado, formado por um complexo que se destaca por contraste na paisagem. A gente vê na foto que a cidade tem uma disposição diferente do palácio. Os caminhos do palácio, por exemplo, formam figuras geométricas. Pode ser visto que na cidade que as ruas são retas normalmente. Já no palácio, não. Possui diversas texturas, desde a vegetação até aplicada nas fachadas, como as molduras das portas e janelas. Definição espacial. Sua definição espacial se dá através de um conjunto de volumes. O palácio é formado por diversos blocos, tanto retângulos como cúbicos. E ele também é formado pelo triângulo, vamos dizer assim, do telhado. Hierarquia se dá entre os volumes também. O volume central possui uma escala maior, mostrando sua hierarquia em relação aos outros blocos. Os 2 blocos das pontas possuem hierarquia em relação às galerias. Então, o que está circulado de vermelho é o bloco central, que ele possui hierarquia em relação a todos os outros blocos. Os 2 da ponta, circulados de amarelo, ele mostra hierarquia entre a galeria, que é essa circulada de branco. Equilíbrio, por simetria. Quando se traça essa linha vertical no centro da edificação, notamos que ambos os lados são idênticos, possuindo conformidade entre as medidas
entre as formas e posições dos elementos de fachadas, como as portas, as janelas, as aberturas, complexidade da composição. A edificação é formada por inúmeras janelas, de tamanhos e formas diferentes, de acordo com os andares, e detalhes da arquitetura barroca, trazendo uma grande quantidade de elementos. Aqui, no primeiro andar, do lado das escadas, a gente encontra umas passagens que a gente vê expressivamente a presença de formas e espaços ovais, igual aqui embaixo, e as janelas que sobem também aqui, né, no sentido delas. E o restante das janelas são mais retangulares e existe 3 tamanhos ou 4 tamanhos diferentes. São usados efeitos em gessos ou estuque. Tem forte presença do dourado e os elementos decorativos é de muita exuberância. Estrutura e formas. A estrutura da edificação, à primeira vista, é embutida. Então, você não pode, assim, identificar ela olhando diretamente para a edificação, né, para a sua forma. Mas, se você fizer uma observação mais detalhada, como mostra a imagem, você perceberá que existem arcos na parte inferior da edificação que provavelmente é estrutural e possui também algumas colunas, mas que acredito que sejam mais decorativas do que estrutural. Materiais e texturas. O palácio, ele como um todo, utiliza o calcário provindo de Kelheim, uma cidade próxima do local na Bavária. Ele também utiliza mármore e ouro nos adornos, como vocês podem perceber na foto ao lado, que é um destaque maior, um enfoque maior na sua fachada. Tanto na construção quanto nos elementos de composição, como os arabescos na janela ou as pilastras, representam claramente o estilo barroco francês. Então, só de você olhar, você lembra até, por exemplo, do Palácio de Versalhes, porque ele tem esse estilo barroco. E o mármore e o ouro, ele dá um relevo, uma textura para o edifício que, se você olhar assim de longe, ele parece que é simples e liso. Só quando você dá esse zoom mesmo que você repara que ele tem essas camadas. Ritmos. Podemos observar que a edificação principal possui na parte inferior arcos consecutivos e iguais ordenados, que está indicado de vermelho na imagem. Você claramente vê um ritmo, assim, uma fila, né? E colunas simétricas na fachada, que está de amarelo. Elas não têm tanta repetição como os arcos, mas claramente você repara um ritmo entre elas, eles dão uma sensação de movimento e de sequência. Cheios e vazios. O palácio visivelmente tem uma dominação de aberturas. São elas os arcos vazados na parte inferior, como já foi mostrado, mas principalmente as janelas retangulares de mesmo design nas laterais, mudando apenas um pouco na sua decoração na fachada principal. E a gente pode ver pela foto aí que o edifício inteiro, o complexo inteiro, possui janelas enfileiradas. Ademais, temos 6 janelas centrais maiores e arredondadas, diferenciando um pouco do restante. No geral, todos os vazios são ordenados de maneira intervalada, fixa e ritmada. Relação entre forma e função. A edificação principal do complexo do Palácio de Nymphenburg, antigamente, foi por muito tempo residência oficial dos verão dos governadores da Baviera, considerada a parte íntima do complexo, que é essa parte azul na imagem. Isso é uma imagem vista de cima, aérea. A parte demarcada de rosa, que são essas duas partes laterais do complexo, tanto hoje como antigamente, era a área social do palácio. Por pesquisas, eu vi que possuíam ainda alguns
dormitórios, alguma coisa assim, mas era mais assim destinada à parte social. A parte íntima com o pessoal da casa mesmo é a parte de azul. Atualmente, ele todinho serve de museu aberto ao público, então você pode passear por todas essas áreas. E, simultaneamente, ele também é residência e chancelaria do chefe da casa de Wittelsbach, representada por Franz, Duque da Baviera. Então, ele ainda mora aí e administra o complexo. A gente pode observar também que a área íntima possui uma forma mais encolhida, que possivelmente com menos longos corredores entre os aposentos, né? Que dá essa sensação de íntima, né? Ela tem essa configuração. E já na parte social, a edificação tem uma forma alongada e espaçada, possivelmente para entretenimento de maior aglomeração. Era onde o pessoal se divertia, tinha reuniões, eles andavam entre os jardins internos. Tinha a área de biblioteca, possivelmente a área de jantares. Então era tudo concentrado neste local aí. O palácio tem muitas divisões entre si, por consequência há muitas conexões, gerando um fluxo intenso nos ambientes. Suas divisões são feitas com paredes, sendo assim, sua planta é cheia de recortes. O uso dos espaços são bem definidos. Cada área tem seu destino. Em relação ao jogo de luz e sombra, o palácio contém em todo o seu redor muitas janelas, permitindo assim a entrada de luz natural. Sendo assim, o edifício é muito iluminado, tanto com luz natural como com luz artificial. Sua simetria é denominada biaxial, tendo 2 eixos para a orientação do edifício. Já em sua forma, há um bloco central em função de um conjunto de blocos. Portanto, após essa análise minuciosa do Palácio de Nymphenburg, constatamos que a edificação é explicitamente barroca e entendemos a maneira de sua construção, com seus arabescos, suas pilastras na fachada e arcos ritmados, e sua configuração com o jardim frontal, né, que é uma coisa típica que a gente pode ver de uma edificação barroca. Ademais, aprofundamos também na história da edificação e não só na sua técnica,